No coração das colinas verdejantes do Douro, em Portugal, onde os vinhedos se estendem como veias pulsantes da terra, Miguel acordou com o som de um motor estranho e quando pela estrada de terra. Ele piscou os olhos contra o sol da manhã, ainda sonolento após uma noite de insomnia, e viu um carro luxuoso estacionando em frente à sua modesta casa de fazenda. Do veículo saiu um homem idoso, elegante em seu terno impecável, com olhos que carregavam o peso de segredos antigos. Era Ricardo, o magnata vinícola que possuía metade das terras da região, e que agora, com um diagnóstico terminal, declarava: tenho apenas 1 ano de vida. Case comigo e dê-me um herdeiro. Miguel congelou na porta, o coração batendo descompassado. Ele, um agricultor de 28 anos, gay assumido apenas para si mesmo em noites solitárias, sentiu o mundo girar. Ricardo, viúvo e sem filhos, via em Miguel não apenas um trabalhador leal, mas o homem que poderia perpetuar seu legado através de um casamento moderno e uma maternidade de aluguel, uma proposta que rasgava as convenções sociais do interior conservador de Portugal. A família de Miguel, católica devota, sempre pressionara por um casamento tradicional. Sua mãe, Dona Maria, rezava novenas para que ele encontrasse uma boa moça, ignorando os olhares furtivos que ele trocava com turistas masculinos nas feiras de vinho. Agora, com Ricardo ali, oferecendo riqueza e estabilidade em troca de um compromisso que disfarçaria sua orientação, Miguel via uma saída para a pobreza da fazenda familiar, mas também uma armadilha para sua alma. Ricardo explicou, sentando-se na cozinha rústica: meu império precisa de um herdeiro de sangue. Case comigo, Miguel, e usaremos uma barriga de aluguel. Você será o pai biológico, eu o legal. Em troca, herda tudo. As palavras ecoavam como um eco de traição a si mesmo. Miguel pensou em Tiago, o amor secreto de sua juventude, que fugira para Lisboa anos atrás, deixando-o com cicatrizes de abandono. A pressão familiar veio rápido. Dona Maria, ao saber da proposta de negócios, pôs Ricardo a disfarçar assim, viu uma salvação financeira. Aceita, filho. É a vontade de Deus para nos tirar da miséria. Mas Miguel lutava internamente. Aceitar significava negar sua identidade, viver uma mentira pública em um país onde o casamento gay era legal, mas o preconceito rural ainda matava sonhos. Naquela noite, sozinho no celeiro, Miguel chorou pela primeira vez em anos. Ele se lembrou de sua infância, correndo pelos vinhedos com Tiago, trocando beijos roubados atrás das videiras. Tiago partira por medo da rejeição social, e agora Miguel enfrentava o mesmo abismo. Aceitar Ricardo seria uma traição a Tiago, a si mesmo. Ou uma sobrevivência necessária. Dias se passaram em tensão. Ricardo visitava diariamente, pressionando com documentos e promessas. A vila murmurava, o velho rico e o jovem agricultor. Que estranho acordo. Miguel sentia os olhares julgadores na igreja dominical, onde o padre pregava contra pecados modernos. Sua irmã, Ana, a única que suspeitava de sua orientação, confrontou-o: irmão, não se venda. O amor não é moeda. Mas a pobreza apertava. A fazenda familiar afundava em dívidas, e o câncer de Ricardo avançava, tornando a proposta urgente. Miguel decidiu aceitar, mas com um twist oculto. Ele planejava reconectar-se com Tiago em segredo, usando o casamento como cobertura para uma vida dupla. Era moral? Ele não sabia, mas o desespero o impulsionava. A cerimônia foi discreta, em uma capela antiga do Douro. Ricardo, fraco mas determinado, trocou votos com Miguel, que sentia náuseas de culpa. A imprensa local noticiou como união inovadora para preservar a herança vinícola, mas Miguel via apenas correntes. Agora casado, ele iniciava o processo de surrogacy, doando esperma em uma clínica de Porto, enquanto seu coração clamava por liberdade. A virada veio quando Tiago reapareceu, respondendo a uma mensagem desesperada de Miguel. Voltei para Portugal. Preciso te ver. O encontro secreto em um café de Vila Real foi elétrico. Tiago, agora um artista em Lisboa, confessara sua orientação e queria reatar. Fugi por covardia, Miguel. Mas você casado com um velho. Isso é loucura. Miguel explicou o acordo, omitindo o twist de usá-lo como escudo. Tiago, ferido, acusou: estás traindo a ti mesmo por dinheiro. A discussão escalou, revelando mágoas antigas. Miguel defendeu: é pela família. Sociedade nos esmaga. Mas Tiago retrucou: sociedade muda se lutarmos.
A tensão crescia. Ricardo, suspeitando de algo, contratou um detetive. Miguel, dividido, começava a questionar sua escolha. O herdeiro em gestação simbolizava sua prisão, enquanto Tiago representava a liberdade negada. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. O casamento com Ricardo, embora legal e sem intimidade física, pesava como uma âncora. Eles viviam na mansão vinícola de Ricardo, no alto das colinas do Douro, onde o rio serpenteava como um lembrete de caminhos tortuosos. Miguel gerenciava as vinhas durante o dia, mas à noite, encontrava Tiago em hotéis discretos de Porto, mentindo para todos. A sociedade portuguesa, especialmente no interior norte, ainda carregava resquícios de conservadorismo. Amigos da família cochichavam sobre o casamento estranho, e o padre local, Padre João, visitou Dona Maria para orientar Miguel contra desvios. O matrimônio é para procriação natural, disse ele, ignorando as leis progressistas de Lisboa. Miguel lutava com o conflito interno. Era ele um traidor da comunidade LGBT ao esconder sua verdade atrás de um casamento de conveniência? Ou um herói familiar, sacrificando-se pela mãe viúva e irmã solteira? Ana, sabendo do segredo com Tiago, confrontava-o: estás destruindo 3 vidas, a tua, a de Tiago e a de Ricardo. Ricardo, enfraquecido pela quimioterapia, percebia as ausências de Miguel. Onde vais tanto, meu marido? Perguntava, com olhos suplicantes. Miguel mentia sobre negócios na cidade, mas a culpa corroía. Ele via Ricardo não como vilão, mas como vítima de uma sociedade que valorizava herdeiros acima de tudo. Ricardo confessara: perdi minha esposa jovem, sem filhos. Não quero morrer sozinho. A surrogacia avançava. A gestante, uma mulher de Braga chamada Sofia, carregava o filho de Miguel. Visitas à clínica revelavam ultrassons que emocionavam Ricardo, mas para Miguel, era um lembrete de sua falsidade. Esta criança será a nossa ponte para a eternidade, dizia Ricardo. Miguel assentia, mas pensava em Tiago, que pressionava por uma separação. Um confronto explosivo ocorreu quando Tiago descobriu a surrogacia pelos jornais. Estás criando uma família falsa enquanto me usas como amante, gritou em um apartamento alugado. Miguel defendeu: é pela herança. Podemos fugir depois. Mas Tiago retrucou: depois. Quando Ricardo morrer. Isso é monstruoso. A traição se aprofundava. Miguel, em pânico, começou a beber mais, negligenciando as vinhas. Dona Maria notou: filho, estás mudado. Esse casamento te envenena. Ela, ignorante do twist gay, via apenas o stress financeiro aliviado. Então, o detetive de Ricardo confirmou as suspeitas. Confrontado, Miguel negou no início, mas Ricardo, em uma cena dramática na varanda da mansão, revelou fotos de Miguel e Tiago. Sabia de tua orientação desde o início. Escolhi-te por isso, para que o herdeiro fosse teu, não de uma mulher que me trairia. Miguel ficou atónito. Ricardo explicou: em juventude, amei um homem, mas sociedade me forçou a casar com mulher. Agora, dou-te o que não tive, uma família camuflada. Mas Miguel sentiu raiva: usaste-me como peão. Ricardo rebateu: dei-te poder. Agora, escolhe, fica ou vai. A escolha dilacerava. Tiago, ao saber, exigiu: deixa-o. Vamos para Lisboa, vivamos abertamente. Mas a família pressionava pelo oposto. Ana revelou a Dona Maria a verdade sobre Miguel, causando um colapso emocional. Meu filho, pecador, chorou Dona Maria, mas Ana defendeu: é amor, mãe. Sociedade é o pecado. Miguel, em crise, fugiu para as vinhas, refletindo sobre danos. Ele traíra Ricardo emocionalmente, Tiago por insegurança, e si mesmo por covardia. A virada, ele decidiu confrontar todos, mas um acidente mudou tudo. A noite caía sobre o Douro quando Miguel, atormentado, dirigia Récli pela estrada sinuosa. Pensamentos colidiam: a revelação de Ricardo sobre seu passado bem reprimido, a dor de Dona Maria ao descobrir sua orientação, o ultimato de Tiago. Escolhe agora, dissera Tiago. Mas escolher significava perda. O carro derrapou em uma curva, colidindo com uma árvore. Miguel acordou no hospital de Porto, com costelas fraturadas e um braço engessado. Ricardo estava ao lado da cama, olhos vermelhos de preocupação.
graças a Deus estás vivo, meu amor. A palavra amor ecoou, revelando camadas profundas na relação deles. Ricardo confessou tudo, em juventude, nos anos 70, amar um homem chamado João, mas pressão familiar o forçara a casar heterossexual. Perdi João para o suicídio. Não queria isso para ti. Miguel, atordoado, viu Ricardo não como manipulador, mas como espelho de sua luta. Dona Maria chegou, chorando: filho, perdoo-te. O amor é de Deus, não importa a forma. Ana a convencera, citando progressos sociais em Portugal pós-2010. Mas a sociedade rural ainda julgava, vizinhos enviavam cartas anônimas de ódio. Tiago visitou, furioso pelo acidente: isso é culpa do teu segredo. Eles discutiram, com Tiago acusando Miguel de covardia. Em Lisboa, gays vivem livres. Por que te escondes? Miguel rebateu: no campo, é diferente. Família, tradição, tudo esmaga. A recuperação forçou reflexões. Miguel questionava a moralidade: era certo usar surrogacy para perpetuar uma mentira? Sofia, a gestante, visitou, dizendo: esta criança merece verdade. Suas palavras feriram. Ricardo, vendo a divisão, propôs divórcio: liberta-te. O herdeiro será teu filho sozinho. Mas Miguel hesitava, sentindo gratidão por Ricardo, que o salvara financeiramente. Um escândalo explodiu quando a imprensa descobriu o affair com Tiago. Tabloides rotularam: magnata terminal traído por marido gay. A vila ostracizava Miguel, e Dona Maria enfrentava fofocas na igreja. Padre João pregou contra imoralidades modernas, mas um grupo jovem da paróquia defendeu: Portugal evoluiu. Miguel confrontou o padre: hipocrisia. A Bíblia fala de amor, não ódio. O debate acalorado dividiu a comunidade, destacando mautãs sociais. Tiago, pressionado pela exposição, fugiu de novo: não aguento essa loucura. Miguel sentiu abandono duplo, questionando se amor verdadeiro existia. Com o nascimento próximo, Miguel decidiu: revelaria tudo publicamente, custe o que custar. Em uma entrevista à TV local, ele falou: sou gay, casei por necessidade, mas amo de verdade. A reação foi mista: apoio de urbanos, ódio rural. Ricardo, orgulhoso, disse: fizeste o que eu não pude. Mas sua saúde piorava, adicionando urgência. O nascimento do herdeiro marcou um pico de drama. No hospital de Braga, Sofia deu à luz a um menino saudável, batizado de João em homenagem ao amor perdido de Ricardo. Miguel segurou o bebê, sentindo uma mistura de alegria e culpa. É teu filho, disse Ricardo, fraco em uma cadeira de rodas. Mas a verdade deve prevalecer. A imprensa invadiu, transformando o evento em circo midiático. Ativistas LGBT de Lisboa aplaudiram Miguel como ícone, enquanto conservadores o vilipendiavam. Dona Maria, agora defensora, enfrentou vizinhos: meu neto é bênção, não vergonha. Tiago retornou, arrependido: fugi por medo novamente. Perdoa-me. Eles se reconciliaram em um momento terno, mas Miguel impôs condições: viveremos abertamente, ou nada. Ricardo, sentindo o fim próximo, reuniu todos na mansão. Meu testamento, tudo para Miguel e João. Mas peço, criem-no com honestidade. Ele revelou seu twist final: financiara secretamente a ONGs LGBT no Norte, usando Miguel como catalisador para a mudança social. A revelação chocou. Miguel viu Ricardo como mentor, não manipulador. Mas a traição inicial ainda doía: porque não disseste antes? Ricardo respondeu: precisavas descobrir teu caminho. Conflitos familiares escalaram. Ana, namorando uma mulher em segredo, confessou inspirada por Miguel: graças a ti, sou livre. Dona Maria aceitou, mas lutava com fé: Deus testa-nos. Sociedade reagia, petições contra preconceito cresceram, mas ataques homofóbicos a Miguel aumentaram. Um vândalo pichou, pecador, na fazenda, forçando proteção policial. Miguel, agora pai, equilibrava paternidade com ativismo. Ele e Tiago mudaram para a mansão, cuidando de Ricardo em seus últimos dias. Discussões noturnas exploravam ética: era certo priorizar família sobre identidade? Tiago argumentava sim, Miguel duvidava.
Ricardo morreu pacificamente, deixando um vácuo. No funeral, multidões mistas, apoiadores e detratores. Miguel discursou: ele me ensinou que amor transcende rótulos. Pós-morte, batalhas legais surgiram. Parentes distantes de Ricardo contestavam o testamento, alegando influência indevida. Advogados debatiam: casamento gay válido para herança. Miguel lutava nos tribunais de Porto, expondo vulnerabilidades. Tiago apoiava, mas estresse testava o relacionamento: vale a pena tanto sofrimento? Uma traição inesperada: um primo de Ricardo, homofóbico, vazou documentos falsos acusando Miguel de fraude. A mídia engoliu, manchando sua reputação. Miguel confrontou o primo: por que tanto ódio? Resposta: tradição familiar não permite isso. O embate destacou divisões sociais profundas em Portugal. A batalha judicial consumia Miguel. Nos tribunais de Lisboa, advogados dissecavam o casamento, surrogacia e orientação. Juízes progressistas inclinavam-se a favor, mas apelos atrasavam. Miguel vendia vinhas para custear, sacrificando o legado. Tiago, frustrado, questionava: abandona tudo. Vamos para a Espanha, recomeçar. Mas Miguel recusava: pelo João, luto. Dona Maria adoecia de estresse, forçando Miguel a priorizar. Ana cuidava dela, revelando: mãe, aceita-nos agora. Mas sociedade não. Um aliado surgiu: uma ONG LGBT, financiada por Ricardo, ofereceu suporte legal. Sua líder, uma advogada lesbiana, disse: tua história muda leis. Público dividia-se, protestos pró e contra em Porto. Miguel falava em rally: amor não é crime. Mas ameaças chegavam, testando resiliência. Internamente, Miguel refletia sobre escolhas: aceitar a proposta inicial fora erro, ou catalisador para crescimento. Ele perdoava Ricardo, vendo-o como vítima de época. Tiago propôs casamento verdadeiro: case comigo, de verdade. Miguel hesitava, traumatizado pelo anterior. João crescia, inocente ao caos. Miguel jurava: teu mundo será melhor. Uma virada: o primo confessou falsificação, pressionado por evidências. Tribunal validou testamento, concedendo herança. Vitória amarga: mídia rotulava Miguel, herói gay controverso. Família celebrava, mas cicatrizes permaneciam. Tiago e Miguel casaram em cerimônia simples, com Dona Maria abençoando. Ana saiu do armário publicamente. Sociedade evoluía lentamente, leis antidiscriminação fortalecidas graças ao caso. Mas danos emocionais persistiam. Miguel questionava: valeu o preço? Com a herança segura, Miguel transformava a vinícola em símbolo de inclusão, lançando vinhos arco-íris do Douro para apoiar causas LGBT. Turistas vinham, misturando economia com ativismo. Tiago, agora parceiro oficial, pintava murais na mansão, retratando histórias de amor reprimido. Dona Maria, recuperada, tornava-se avó devota, ensinando João sobre tolerância. Teu avô Ricardo nos salvou, contava. Ana, casada com sua namorada, mudava para a propriedade, fortalecendo laços. Mas fantasmas assombravam. Miguel sonhava com Ricardo, questionando escolhas. Fiz certo em mentir inicialmente, pensavam. Sociedade ainda resistia, boicotes conservadores afetavam vendas. Miguel respondia com campanhas: vim para todos os amores. Tiago e Miguel enfrentavam crises conjugais: tua fama nos separa, acusava Tiago. Miguel retrucava: é nossa luta. João, aos 5 anos, história avança, perguntava sobre 2 papais. Miguel explicava honestamente, promovendo aceitação. Um reencontro com Padre João, o clérigo, mudado, pedia perdão. Viu o erro. Amor é divino. Reconciliação destacava mudança possível. Mas danos irreversíveis, amigos perdidos, saúde mental abalada. Miguel buscava terapia, processando traumas. A história culminava em um festival vinícola, onde Miguel discursava: pagamos caro por autenticidade, mas valeu. KT Tug, foi correto Miguel aceitar o casamento inicial por sobrevivência, ou uma traição imperdoável a si mesmo?